TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Bem, hoje temos um tema maravilhoso: as consequências do medo. Se tu tens medo, isso vai te afetar em muitas formas em tua vida. O medo traz timidez, o medo traz suspeita, o medo bloqueia tua personalidade e és tímido, não te atreves a manifestar, porque o medo afeta todas as áreas de tua vida. O medo te envelhece. E outras coisas, quanto a mais que vamos falar aqui esta noite sobre o medo. Bem, vamos buscar a Romanos 8,15, onde começa o medo. Verso 15 diz: pois não haveis recebido o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor. Temor e medo são sinônimos, verdade? Para estar outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção. Já não é órfão, te adotaram. Tu sabes que tua mente estava órfã e quando chegaste a esse ministério, tua mente foi resgatada. Então, em tua mente foste gerado a um conhecimento, a um espírito. Este mundo está cheio de atitudes. Atitudes significa espírito. Espíritos de ódio, espíritos de ciúmes, espíritos de inveja. Todos são espíritos. Então, há espírito de temor, é um espírito de medo. Então aqui o apóstolo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão. Assim diz, não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos aleluia. Olha, uma senhora hoje me disse: apóstolo, e aleluia é mal? Se aleluia vem de temor, aleluia. Quando você ouve alguém dizer aleluia, tenha medo. Dá a ele um cachorro. É antes da cruz, aleluia. Depois da cruz, Abba Pai. Nós explicamos de novo, por causa das visitas e as milhões de pessoas que estão nos vendo pela internet, que são novinhos, que não entendem, então temos que estar repetindo. Agora veja, aí há uma chave, hello, palavra inefável. Olha o que diz. Diz, pois não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez o quê? Que uma vez que estiveram, ou seja, foram soltos, mas ele diz, vão cair outra vez. Então, o que é que produz esse outra vez? A lei de Moisés, os mandamentos da lei de Deus. Porque isso te produz um temor de que tu não estás cumprindo a Deus. Então te dá medo. Se alguma vez você tem estado trancado em tua casa e tu sentes que Deus vai te dar uma surra, que Deus vai te castigar, porque você está caminhando mal, Deus não funciona assim. Ele não trabalha assim. Deus, quando tu estás mal, que tu pensas que estás mal, é quando mais te cobre. Porque a ele lhe dá pena, porque foi ele quem te fez esse mal. Foi ele que te colocou num corpo sujeito à lei do pecado. Então, ao contrário, Deus sofre quando tu estás caminhando mal. Mas a ti, a religião te diz, Deus está cuidando de você, vem um juízo contra ti. Te prepara que tua casa vai ser visitada pelo diabo. Isso dizem os padres, os sacerdotes, os pastores. Todas as religiões tratam com esse espírito de medo. Estão neles outra vez. Mas tu e eu fomos libertados. Tu não tens que estar com medo. Mesmo quando está fazendo coisas que não são devidas. Não deve estar com medo. Ao contrário, o profeta disse, venha e fiquemos atentos. Vamos conversar aqui.
Quando um filho teu está falhando, se tu amas, tu não vai bater nele. Tu chamas, vem aqui, papaizinho, vem aqui, vamos falar. Olha, vamos comer um hambúrguer juntos. Onde tu quer ir? E então você lhe diz, o que está acontecendo? Não, papai, é que eu estou procurando muito problema. Rapaz, mas olha, aguenta, se controla. Eu estou do teu lado. Assim é papai. Bom, a Bíblia diz, se vocês, sendo mal, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas a vocês. Em Romanos, em Roma, é onde mais Paulo falou disso. Porque Roma, você sabe que os tentáculos de Roma iam chegar a nossos países através do catolicismo e do romanismo. Portanto, Paulo adverte para que tu não vás viver em temor, porque o temor traz umas consequências incríveis em tua vida. Te põe desconfiado, tens medo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente, te dá taquicardia, tu sabes, medo. Não te deixa trabalhar bem, não te deixa prosperar, porque isso é um espírito. Quando há medo é porque tu pensas que há espíritos voláteis que penetram através das pequenas bordas da porta simples. Eu vivia com medo, olha, em minha casa, quando eu era pequeno, eu via como uns chinelos. Rapaz, ele me dava um suador que eu me tapava dos pés, a cabeça suando assim, dizia, um medo tremendo. Então, pouco a pouco, ia tirando a coberta assim, olhava e parece que eu deixei algo pendurado em cima. Que susto, porque toma forma, é como as nuvens, porque as nuvens tu sempre vê um urso, um animal, mas de noite, às 3 da manhã, aí é que a coisa fica boa. Aí é que o medo aperta. Mas, se tu sabes que Satanás foi destruído e que os demônios foram destruídos, que não há espíritos voláteis cuidando de você, então dizes, não, eu estou aqui trancado, aqui não pode entrar nada. Se tem um barulho na cozinha, foi que a caneca ou a panela ficou molhada e às vezes isso vai se escorregando pouco a pouco e caiu. E tu simplesmente vai, pegas e põe em seu lugar e diz, aqui não há nada. O medo é tremendo. Agora, tu sabes a quem deve dar medo? Ao filho da perdição, aos lobos. Você sabe que nesta terra há 2 sementes. Eva teve 2 filhos, teve Caim e teve Abel. E então Caim, imediatamente, como era mau, matou Abel. Que Deus teve que procurar um substituto para Abel, porque aí é que vem a descendência dos predestinados e dos escolhidos. Mas também Caim ficou em pé. Por isso é o fim mais mau que Caim. Isso o dizem todos os países. Em todos os países, Deus permitiu que isso acontecesse para te dar uma ideia. Então, o que acontece? Há pessoas que vêm da semente de Caim. Esses nunca vão crer. E mais, embora vão à igreja, não vão ser salvos, porque são de semente animal. Apóstolo, e quando morrem, o que acontece? Eles vão para o inferno? Isso não existe, isso é outra mentira, a mais que nos meteu Roma. Quando os que vêm de Caim morrem, eles morrem como os cães. Os cães não vão para o inferno. Verdade que não? Pois eles tampouco, os cachorros deixam de existir. Então, quando um homem ou uma mulher que vem da semente de Caim morre, diz a palavra, não há mais memória dele. Morreu, se apodreceu e desapareceu. Aí não há mais nada. Agora, quando morre um dos que vem da linha de Abel, ainda que tenham se portado mal, ainda que tenham passado o que tenha passado, esses imediatamente, como vem do céu, têm que voltar para o céu. Sua cidadania está nos céus. Então, vamos ver aí mesmo em estamos no 8, vamos ao capítulo 9, para dar veracidade ao que estamos falando. Olha o verso 21. E quando diz massa,
está falando do ventre de Eva. Quando diz vaso, está falando de homens. Olha o que diz. Leia com atenção, com uma mente iluminada, sem medo. E quando vai ler, tu vai dizer, eu recebo que entendo. Diga comigo, eu recebo inteligência e entendo o que leio. Tu não vai sair daqui agora, a mente não vai sair daqui. Tu vai estar lendo comigo as visitas, os novos, os que já estão aqui há mais tempo. Todos vamos ler e vamos crer no que diz a palavra. Diz, ou não tem Deus poder, o oleiro, sobre o barro, a carne, para fazer da mesma massa o ventre de Eva um vaso para honra, homem para honra e outro para desonra? E que se Deus, o oleiro, verdade, Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os homens, os vasos de ira, preparados para se perder, para a destruição. O que é destruição? Quando Cristo morreu, o que aconteceu ao diabo? Ficou destruído. Mas quando um vaso que vem de Caim morre, fica destruído, não há mais recordação dele. Mas olha o que diz aí. E para fazer notórias, diga notórias, para que se notem, para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de quê? Que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também tem chamado, isto é, a nós, não só os judeus, senão também os gentios? Em outras palavras, judeus e gentios, que são vasos de misericórdia, e esses vasos de misericórdia não podem andar em temor. Agora, os vasos de ira podem andar como lhe der na cabeça, porque eles se vistam como se vistam, não vão. Ainda que, olha, podem meter os vasos de ira, porque, entende-me bem, os vasos de ira andam sempre com medo, e o que tem medo é hipócrita. Vou te mostrar em breve. O medo produz hipocrisia, produz falsidade, produz uma imagem que não é. E essas pessoas aqui não cabem. As igrejas estão cheinhas delas, mas aqui não cabem, porque como eu explico isso, eles dizem, eu sou um, Pai, e por aqui há caminho. Aqui não cabem. Os lobos aqui não cabem, porque não gostam. Agora lá sim eles gostam, porque lá proíbe. Não fumes, não bebas, não vá à praia, porte-se bem, Deus está cuidando de você, o diabo vai te... Então, debaixo de medo, eles funcionam. Então, mas eles, olha, podem se fazer membros da igreja mais linda de Miami. Podem se vestir de branco. E o papai diz, não te vistas, que não vais. Queres que te prove biblicamente? Romanos 9:11. Vamos ver. E eu recebo que tu és entendido. Estou te dando uma aula grátis. Esta aula vale como $2.000 por minuto. Isso nunca foi dito na história. Olha o que diz 9:11. Olha, 9:11, cuidado. Isso é o consolo para os de 11 de setembro. Olha que ali, no 11 de setembro, se foram dos dois, lobos e ovelhas. Olha o que diz. Diz, mas não havia ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a predestinação, a eleição, permanecesse. Não pelas obras, senão pelo que chama. É que quando Deus chama, olha, ainda que te portes como te portes, se tu és um vaso de salvação, vai para o céu. Pode chegar coxo, manco, torto, sem um centavo no bolso, queimado, em um acidente por estar bebendo muito conhaque e não se veste bem e teve um choque, ou os pulmões por estar fumando tanto cigarro. Me perdoe, o religioso ouve isso e diz, olha, aí oferece licença para pecar, porque não vê que ele anda em medo? E o que anda em espírito de medo não entende a verdade. Se tranca. Tu sabes, ele é um quadrado assim, que tudo é... Cuidado, e
vê o diabo e vê condenação, por que que não está livre? O que está livre comeu, olha, se relaxa. Se o inferno existisse, pegaria até umas férias lá. Porque está livre. Se relaxa, se existisse, porque isso é uma estupidez, crer no inferno. Tu tens que ter muito medo para crer no inferno. Porque a Bíblia diz que no inferno há fogo e enxofre. Quando Jesus falava do inferno, que Paulo nunca falou do inferno, Paulo falava de destruição quando tu morres. Mas Paulo nunca mencionou a palavra inferno. A mencionou Jesus de Nazaré, por causa que a ciência não havia aumentado. E então, no crematório da cidade, tiravam os corpos mortos lá. E então ele dizia, olha, tens que ter cuidado para não lançar teu corpo no inferno, no crematório, que lá há fogo e inverno. Bem, claro, lá tiravam costeletes, tiravam animais e os vermes, mas como vão haver vermes no céu, na área do espírito? Tens que viver bem em temor, tu tens que estar bem. Olha, tu és uma péssima vítima, tu precisas de muita ajuda. Uma tremenda lavagem cerebral que você precisa se você crê nessas besteiras, nessa bobagem. Isso é uma estupidez. Ah, e que faz o inferno se o diabo o destruíram? O inferno vazio, dizem, pois mataram o meu chefe. Imagina, é como um gabinete de prefeito sem o prefeito. Que lá está o gabinete, e onde está o prefeito? Não, ele morreu. Ou seja, quando a ti se vai o espírito de temor, ficas livre. Livre totalmente. Pode estar escuro assim, e tu procuras que não vai dar um tropeção com algo, mas que te vão agarrar assim. Claro, quando está escuro, tu sentes como uma água fria nas costas. O que tem medo e crê em espíritos e nessas coisas, lhe dá um medo terrível. Agora, se tu és um desses escolhidos, tu não tens que ter medo por nada. O medo é uma coisa terrível, te faz muito dano. Vamos ver primeiro carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Passa ao próximo livro, depois de Romanos, diz: E nós não temos recebido o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? O espírito do medo que possuem os vasos de ira. Tu não és um vaso de ira. Haverá um vaso de ira aqui? E se há, não há como saber. Porque tu não levas aqui uma marca, uma marquinha que diga sou um vaso de ira. Não sou escolhido. Tu tens que tratar a todo mundo como vaso de misericórdia. Embora se comportando mal. Embora se comportando mal. Há coisas que me dói dizer, mas olha, há pessoas na história que têm se comportado mal e podem ser um vaso de misericórdia. Governadores que têm matado pessoas. Mas é que por causa da falta de informação de evangelho vivem em temor e matam. Olha, haviam escolhidos que matavam os cristãos, pensando que faziam um favor a Deus, porque não conheciam, andavam em temor. Há pessoas que abusam dos outros por viver em temor. Há homens que batem as esposas, são medrosos, têm medo. Porque uma pessoa confiante não bate numa mulher. Ou pegar uma criança e dar pancadas, medo lhes faz fazer assim. O medo é, tu tens que sair disso para que te comportes bem. Porque o medo afeta. O espírito do mundo é um espírito de temor e de medo. Por isso creem tanto no diabo e creem no inferno. Tu sabes em que creem? Tu sabes as coisas que produzem medo? Eu escrevi umas poucas aqui, olha. O diabo, o pecado, o inferno. Número 1. Número 2. Se não estou batizado ou não tenho feito minha primeira comunhão, eu morro. Alguns dizem, olha, essa criança vai terminar no limbo se não batizas. E o que é isso de limbo? O limbo? Bem, isso não existe, isso de limbo. Outros são,
estarei pronto? Se Cristo vier, estarei pronto? Mas como não vai estar preparado se tu vens pronto desde que está no ventre de tua mãe? Não há nada que tu possas fazer para ficar pronto para a vinda de Deus na terra. Isso já vem junto. Isso é um chip que tu tens injetado aí, olha. Que os anjos o veem. Há pessoas que dão medo dessas coisas. Há pessoas que têm medo da morte ou das doenças, vivem uma classe de medo que vão adoecer. E tem terror da morte. Tu sabes quem são os melhores? Os loucos. As pessoas não se preocupam com nada. Essas pessoas estão tranquilas. Por isso que você vê que os loucos sempre estão vivos. Não morrem de... Olha, a eles, os loucos, não lhes dá nada. Essas pessoas não morrem. Por isso é que a loucura da pregação é para ficar louco, para que não tenhas medo. No mesmo meio da Bíblia, se tu colocas o dedinho assim no meio, sai os Salmos. Antes dos Salmos está Jó. J-O. Vamos buscar a Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Verso 25. Quantos tem? Ah, papai. Diz: porque o temor que me espantava me veio. O temor quê? O que aconteceu? E o que me aconteceu o quê? O que eu temia. Não tenho tido paz, não me assegurei, nem estive descansado. No entanto, me veio tribulação. Olha, o medo e o temor é como um imã que anda buscando problemas. Uma pessoa que sempre está assustada e estão me vigiando e tenha cuidado com a comida, cuidado com o que come, olha, cuidado, olha. Então, quando tu tens temor, isso atrai. Olha o que diz, porque o temor que me assustava me sobreveio. Tu não vês que o temor, diga, é um espírito de temor. Como um espírito, veja, se tu tens espírito positivo, que tu atrai? Boas amizades, prosperidade, te desfruta o dia, andas em paz. Mas se tens um espírito negativo, com essa confissão, é que os povos se destroem. Então, o medo atrai problemas. Atrai más amizades. Toda a ralé gruda em você, te procuram. Olha, que gente boa é este, logo se aproximam de você. Pessoas más se metem com você. Agora, o que anda positivo, o que está em medo, não gosta daquele que está positivo. Diz, esse tipo não gosta porque sempre está sorrindo, sempre está tranquilo, sempre está positivo. Eu preciso de alguém que se encaixe ao meu lado para... Agora, o pior do medo é, ouve isso. Isso sim que me doeu muitíssimo. O pior do medo é que te pode, sendo tu uma pessoa boa, é que te pode fazer um hipócrita. E ofender, e enganar, e lastimar. E depois tu dizes, eu não queria viver assim. Eu não quis mentir. Eu não quis roubar. Eu não quis maquinar. Vamos a Gálatas capítulo 2 para que tu vejas um sujeito que andava com medo. Gálatas capítulo 2. Esse personagem eu não quero ao lado meu, porque esse homem era mau como ele só. Foi o primeiro Papa da Igreja Católica, imagina? O primeiro Papa. E a evidência de que era mau. Olha o que diz o verso 11. Paulo identifica que Pedro era um medroso. E olha o que diz
Gálatas capítulo 2, verso 11. Diz, mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns da parte de Jacó, comia com os gentios. Mas depois que vieram, se retirava e se afastava, porque tinha medo. Tinha o quê? Da circuncisão. E em sua simulação, simulava. Em simulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé foi também arrastado pela hipocrisia. Pedro era um medroso, era hipócrita. Então a pessoa que anda em medo, veja, pode ser uma pessoa boa, mas o medo lhe faz trair. E em um momento de medo, tu lhe confias uma quantidade X de dinheiro, lhe confia um negócio e no medo diz, agorinha me vai tirar daqui, me deixa começar a roubar e começa a roubar o teu negócio porque tem medo que tu vais tirar, porque anda com medo. Então, não é fiel a ti, então destrói o teu negócio, destrói o teu trabalho, porque ele se destrói tudo. Porque uma pessoa com medo é um problema, é um trabalho. Em uma casa, uma pessoa com medo é capaz de trair um irmão. Olha, Pedro tinha medo da mesma organização dele. Ele era o chefe da circuncisão, mas como tinha medo, pois então dizia, tenho medo, assim que tenho que enganar, tenho que fazer algo aqui, tenho que seguir com o meu. Por isso que há pessoas que às vezes tu confia neles e tu lhes dá casa, lhes dá bens e lhe firma um crédito, ou lhe fizeste um favor que você não faria nem um familiar teu, e de momento se converteu em teu pior inimigo e te traiu. E eu não me explico tão bem que eu me comportei tão bem com essa pessoa e tão mal que ela me fez, se eu não lhe fiz nada. Y cuando tú vienes a ver, en verdad, no te ha hecho nada, pero como te trae inseguridad, de momento tú en temor empiezas a formar una iniquidad. ¿Sabes lo que es iniquidad? Es pensar mal. Pecado en el pasado era pensar mal y cometerlo. Por isso é que tu vês em que um julgamento, às vezes uma pessoa mata, lhe dão 2 anos de liberdade condicional, porque dizem, vamos lhe dar uma oportunidade. E o outro matou também e lhe dão 100 anos de prisão, porque esse o fez com iniquidade. O outro o fez em defesa própria, um descuido, não planejou, não teve maldade. No medo que tinha, matou. Então lembra que tua mente está cheia de espíritos, de atitudes. E tu sabes para que o Senhor te traz a estes conselhos, a essa graça? Para que tu vás conhecendo. Para que te vás investigando. Olha, é verdade que nos últimos anos eu tenho estado falhando. Estou mal, o que me acontece? E tu tens que consertar certas coisas, porque é que não há necessidade de que tu esteja passando por isso. Tu sabes como Deus chama uma congregação assim? Um forno. Um forno onde Ele te mete e tira a medida. Ouro, prata, pedras preciosas. Há pessoas que não suportam. Há pessoas que dizem, não, eu não vou mais aí, rapaz, e não vem mais. Porque não suportam mais um parto. Porque se vem nus, dizem, não, esse pastor está falando de mim. O apóstolo, falaram de mim, porque ele está dizendo tudo o que eu estou passando. Mas se é que a palavra está para tratar com o ser humano, e tu crês que está dizendo de ti, eu não permito que ninguém me fale de ninguém. Rapaz, eu às vezes tenho falando que há pessoas que me dizem, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, apóstolo, aqui há um montão de bagunceiros. E o que acontece? O que você disse para mim, e eu lhe digo, eu disse por você, eu disse por ele, pelo outro, por aquele, porque eu sei o que você está passando. Mas é que o ser humano é o mesmo, todos nós, os escolhidos, todos somos iguais. Todos passamos pelas mesmas coisas. Todos nós estamos no mesmo barco. Uns chegam do outro lado e outros se afundam no meio. Outros chegam secos e outros chegam molhados, tu sabes. Olha, quem dera
tu renuncia ao medo. Tu sabes que nessa noite tu pode dizer, olha, em verdade eu vivo embaixo de medo. Eu vivo com medo de que perca o trabalho, tenho medo de que morra, tenho medo de que pegue uma doença, tenho medo de que não saia os papéis, tenho medo de que isso, tenho medo, e tenho medo que meu casamento se termine, tenho medo. E esse medo atrai exatamente isso que tu tens medo, porque o medo não é um bom espírito. Esse é o espírito do mundo, o espírito de Caim. E tu chamas Abel. Assim é que eu vivo a vida cristã. Eu me investigo, eu me pergunto, olha, por que eu estou reagindo assim? E quando uma pessoa me ajuda, apóstolo, o que aconteceu aqui? Ai, pai, verdade que eu estava dizendo isso? Sim, a linguagem do corpo. A linguagem do corpo diz o que você estava atribulado. Verdade? Pois eu não estava atribulado. Sim, mas o corpo refletia. Olha que às vezes você tem umas cargas em cima que as reflete e todo mundo se dá conta, menos tu. Agora quando estás bem também, todo mundo se dá conta. Olha o que acontece, rapaz. O que acontece que tu estás... é que eu estou passando, rapaz, um momento tremendo na minha vida. O que cresce não. O que cresce pode passar o que passar e segue no mesmo sentido. Como está? Reinando. Mas me disseram que ontem atingiram seu carro, departamento de choque. Estou reinando. Me disseram que foi ao hospital, departamento passageiro. É como a prosperidade. Tu sabes como eu comecei a prosperidade? Quando eu via uma casa bonita, eu recortava do jornal e colocava na geladeira. E como sempre vou à geladeira, recebo essa casa. Um carrinho que eu goste, porque é que a prosperidade vai A, B, C. O carro que você gosta, aí. Então, de vez em quando, aí vou buscar uma água, recebo, meu. Já? Sim, olha, tudo o que eu tenho confessado me chegou. Tudo o que eu tenho dito me tem chegado. Mas agora não tenho que pôr na geladeira. Porque já me tem graduado. Tu sabes, tem uns upgrades. Então agora, já sem colocar na geladeira, eu meto aqui. E já o levo. E não me esqueço. Hello, o mundo é meu. Cuidado. Recebo. Então, quando os anjos te veem no segundo, no passo B, te dão melhor audiência, dizem, está seguro. O homem que fala tem aí montado, tem acomodadinho, mas você tem que começar em alguma parte. O que você quer, abençoado? Eu imagino que uma mulher que está só diz, eu quero um homem assim. Ou um homem que está só, pois então tem que se confessar. Busque alguém aí em uma revista e coloca parecido com isso. Bem, diz que os que de fé, os da fé, chamam as coisas que não são como se fossem, mas esse não as chama. Olha, se tu me chamas e eu vou caminhando longe, José Luiz, e eu te respondo, ei, vem aqui, eu vou. Mas nesse caso, não está falando de José Luiz, está falando do que tu necessitas, pois tem que chamá-lo para que chegue. Tens que chamá-lo a ser específico. O que é que tu queres? Tu sabes, pega leve. Se tu pedes um BMW e te chega um Toyota, boa gente diz, bem, deixa-me ser fiel um pouco no que chega. Hello, mas chegou. Olha, Jesus era específico. Ele foi a um cemitério e havia um montão de mortos. Se ele chega a dizer, levanta-te, não especifica o nome, se levantam todos os mortos.
Mas ele teve que ser específico. Lázaro, a ti te digo, levanta-te. Então, já os outros esperem que chamou. Hello! Quantos querem muito dinheiro? Quantos querem ter muito dinheiro? Para quê? Quanto vais pôr para o Evangelho? Quanto vais pôr para que a palavra corra? Sim, porque se Deus te dá, tu diz, não, Senhor, eu quero para ti primeiro, as primícias para o Senhor. Uma vez, a loteria estava como em 90 milhões e uma das minhas filhas me disse, papai, recebo que eu recebo isso. E ele disse, vamos fazer um trato. E me disse, o quê? Ele disse, olha, se tu ganha 90 milhões, tu me dás 80 e fica com 10? E me disse, que pronto. Ele disse, ok, mas e 10 não são muito? 10 milhões são muito. Mas ele pôs um bloqueio aí, tu sabes, quero confessando. Mas o recebes? Não, eu te dou uma boa parte, mas contra 80 e eu 10? Ele disse, ok. E quando te levantar amanhã, e se não ganhou, tu não crês que 10 teria sido muito? Exercício, viu? Ele disse, me dá 80 e tu fica com 10 milhões. No outro dia, não ganhou nada. Quanto tens? 10 milhões teria sido bom, você não crê? Bem, pois quando a loteria sobe assim, tu vens e busca 5 pezinhos e diz, ok, aqui tem 50 milhões, prometo que dou ao apóstolo 45. Mas lembra que 5 são bons. Olha, se tu faz isso, os anjos são capazes de te dar e no outro dia te arrependes. Não, agora não. Apóstolo, e você está promovendo a loteria? Eu não promovo nada. Para mim, tudo me é lícito. Nem tudo convém. Digo, um pezinho que tires depende do que ganhes. Vê, mas se vais deixar tudo aí, depois não tens para comer, não tens para pagar, então é que tudo em excesso está mal. Tudo em excesso está mal. Assim que é abençoado, eu recebo que tu és inteligente e põe em prática estes conselhos. E não te esqueças da geladeira. E vais crescendo e não tens que escrever na geladeira. Escreves aqui. Assim que diz ao que está ao teu lado, te declaro em espírito de poder. Diga, lançamos fora o espírito de medo. Durmo com a luz apagada. Vamos estar em pé, abençoado com toda a bênção.